Vai acontecer nesse domingo às 11 horas da manhã lá em Porto Alegre, um jogão de bola válido pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino entre Internacional e São Paulo. Jogo atrasado devido às calamidades de enchentes que aconteceu no Rio Grande do Sul. Pois bem, parece que o Jorge Barcelos está conseguindo colocar esse time do Inter nos trilhos. O time vem embalado, última vitória de 3-0 sobre o Botafogo e assim tirou o time da zona de rebaixamento e o time está animado para essa partida. Enquanto o tricolor paulista vem de uma derrota amarga por 5-1 em seus domínios diante do Palmeiras, um jogo que deixou o São Paulo de cabeça quente, mas no meio da semana jogou contra o Taubaté e venceu por 3-0, e aí o São Paulo está agora na 4ª posição, já classificado para as quartas de finais do Brasileirão. E aí, gente, o que vocês acham desse duelo, esse jogo interessante entre Internacional e São Paulo? Quem vence esse duelo? Você pediu pré-jogo? Pois então, toma lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque hoje, o pré-jogo desse jogão de bola entre Internacional e São Paulo, que acontecerá nesse domingo às 11 horas da manhã. Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, meus amigos, minhas amigas, se vocês ainda não se inscreveram, deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso blog a bater a nossa meta e, consequentemente, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês, hein, gente? Então vamos lá. Pois bem, um jogão de bola aí, um jogo atrasado, um jogo da 8ª rodada do Brasileirão Feminino entre Internacional e São Paulo. São Paulo chegou a viajar para o Rio Grande do Sul, na época, né, onde a chuva já tinha começado uns 2-3 dias antes e o negócio já estava ficando feio lá no Rio Grande do Sul. São Paulo teve que retornar, o jogo foi adiado e assim o Inter ficou aí 4 partidas atrasado, 5 partidas, se não me engano, em atraso devido aí à calamidade pública que aconteceu lá no Rio Grande do Sul devido às enchentes. Pois bem, o Internacional, quando largou aí, quando deixou essa pausa aí, devido ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Internacional estava na zona de rebaixamento com apenas 4 pontos, gente. Exatamente, com apenas 4 pontos, certo? O Jorge Barcelos tinha acabado de chegar, estava tentando acertar o time, certo? Mas o tempo, a sequência de jogos não dava oportunidade para ele arrumar realmente o time. Aí teve a pausa devido a essa consequência no Rio Grande do Sul, e o Jorge Barcelos conseguiu arrumar o time. Chegou aí durante o campeonato a Chu, né, que eu considero uma grande jogadora, uma grande atacante, e chegou também a Gabi Moraes, volante ex-Corinthians, que estava se recuperando de lesão e aceitou o convite do Internacional para jogar. E a Gabi Moraes deu uma outra cara para esse meio de campo do Inter. Então o Inter vem embalado aí, com vitórias seguidas aí, saindo da zona de rebaixamento. Ainda corre o risco, ainda corre, mas tem time piores, né? E eu acredito que o Inter pode até arriscar chegar aí entre os 8, né? Devido às outras equipes, a situação das outras equipes que estão lá entre os 8 colocados. É difícil, mas existe a possibilidade ainda do Inter chegar. Agora o Inter tem que se preocupar mais em não cair mais ainda para a zona do rebaixamento. Então esse jogo é de extrema importância para o Inter. Pois bem, enquanto o São Paulo vem de uma derrota aí pro Palmeiras, 5-1,
um jogo vexatório para o São Paulo, certo? Jogando em seus domínios. São Paulo, depois de cinco jogos sem perder do Palmeiras, perde aí de 5-1, certo? Aí no meio da semana teve o jogo pelo Paulista, pela quinta rodada do Paulista. São Paulo jogou com time mesclado, venceu por 3-0, certo? E agora São Paulo tem que manter aí essa posição de quarto lugar. Já está classificado. Então o São Paulo tem que procurar subir na tabela para encostar entre os líderes, Corinthians e Ferroviária, certo? Então só depende de São Paulo. Classificado já está, o time joga sem pressão com relação a isso, mas sempre é um grande jogo entre Inter e São Paulo. E você vai ficar sabendo aqui o histórico dessas duas equipes. Então vamos lá, gente. Olha só o histórico entre São Paulo e Internacional e São Paulo. O histórico do confronto entre as duas equipes são de 8 jogos, sendo 3 vitórias do Internacional, 3 empates e 2 vitórias do São Paulo. O Internacional marcou 11 gols contra 9 gols das soberanas do Tricolor. O primeiro jogo foi no dia 13 de fevereiro de 2020 pelo Brasileirão Feminino, o empate naquela época em 2-2. E o último jogo foi no dia 19 de março de 2023 pelo Brasileirão Feminino, outro empate em 1-1. Então tá aí para vocês o Inter com a vitória a mais de São Paulo, mas sempre são embates interessantes, jogos. É um clássico do futebol feminino brasileiro entre Internacional e São Paulo. Sempre sai grandes jogos nesse embate. Pois bem, e como é que estão as duas equipes na tabela do Brasileirão até a 13ª rodada? Pois bem, o Inter está em 12º lugar com 13 pontos, com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Lembrando que o Inter tem 3 partidas a menos, certo? Fazendo esse jogo contra o São Paulo, ficará apenas 2 partidas que vai jogando aí durante a pausa aí para as Olimpíadas. Pois bem, tem 13 gols marcados e 12 sofridos, 43% de aproveitamento com esses 3 jogos a menos. A artilheira das gurias no momento é a grande, como tá jogando, a Letícia Monteiro, com 4 gols, gente. A última partida pelo Brasileirão fora de casa foi contra o Botafogo. As gurias coloradas ganharam de 3-0 das gloriosas do Fogão pela 13ª rodada. Então tá aí para vocês a posição do Inter na tabela do Brasileirão Feminino. E o São Paulo, hein? Como é que está o São Paulo? Olha bem, São Paulo está em 4º lugar com 23 pontos, com 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Tem 28 gols marcados e 13 sofridos, 63% de aproveitamento. A artilheira das soberanas é a Dudinha, Mari Santos e Ariel, ambas com 4 gols. Pois bem, gente, a última partida pelo Brasileirão foi em Cotia, São Paulo 1, Palmeiras 5, né? Um jogo histórico aí. São Paulo nunca perdeu pro Palmeiras por essa nunca tomou tantos gols assim, e dessa vez o Palmeiras lavou a alma depois de 5 partidas sem ganhar do São Paulo. Pois bem, esse foi o jogo pela 13ª rodada. E pelo Paulistão, o São Paulo jogou quinta-feira com o time mesclado aí, Taubaté 0, São Paulo 3, pela 5ª rodada do Paulistão Feminino de 2024. Pois bem, galera, quem será aí os juízes que vão apitar esse jogo? Pois bem, o árbitro principal é a Jennifer Alves de Freitas, do Rio de Janeiro. Assistente número 1, a Stephanie Adriarte Estrela da Rosa, do Rio Grande do Sul. Assistente número 2, Ariela Duarte da Silveira, também do Rio Grande do Sul. E o quarto árbitro será a Andressa Hartmann, também do Rio Grande do Sul. Pois bem, galera, lembrando, São Paulo jogou quinta-feira contra o Taubaté, lá em Taubaté, no Joaquinzão. Aí o que o São Paulo fez? Uma logística interessante aí, porque um jogo praticamente em cima do outro. São Paulo jogou quinta-feira e agora vai jogar domingo, 11 horas da manhã. Esse jogo bem poderia ser ou à noite, certo? Ou então na segunda-feira.
certo? Então o São Paulo, o que o São Paulo fez? Depois da vitória do Taubaté, a equipe se deslocou para Guarulhos, onde dormiu no hotel, e de manhã da sexta-feira embarcou para Passo Fundo, para assim chegar até o Sesc Protásio Alves, para assim enfrentar o Internacional. Então, uma logística meio complicada para o São Paulo. Pois bem, gente, e como é que as duas equipes vão entrar para este duelo de domingo? Como o Jaime Barcelos, aliás, o Jorge Barcelos e o Thiago Viana vão escalar as suas equipes? Pois bem, olha só como é que o Jorge Barcelos pode entrar com seu time, com a Gabi Moraes, que deu uma força incrível para essa equipe. A equipe do Internacional parece outra com a Gabi Moraes no meio. Olha só, agora ele tá com a goleira Tainá, certo, como titular. E nas laterais a Tamara, o miolo de zaga a Bruna Benítez e a Isa Haas. Isso aí, né? Essas duas aí são intocáveis. E na esquerda a lateral Catrine. No meio de campo de respeito do Internacional, hein, galera? Olha só, a Letícia Monteiro, que tá jogando o fino da bola, certo? A Gabi Moraes, que entrou muito bem nesse time. A Capelinha, que vocês sabem como essa jogadora dá uma segurança na volância aí da equipe. E na direita, a Partilhanos também, que voltou a jogar bola, certo? A Partilhanos, que com o Jorge Barcelos voltou a jogar bola. E no ataque, para mim, é uma das melhores duplas de ataque do Brasil hoje, que é a Belém Aquino e a Priscila. Só falta marcar gols, né? Que normalmente quem tá marcando mais os gols aí tá sendo a Letícia Monteiro, e não é à toa que é a artilheira com 4 gols, certo? Mas a Belém Aquino e a Priscila é uma dupla de respeito no ataque do Internacional. O que vocês acham aí dessa provável escalação do Jorge Barcelos para enfrentar o São Paulo? Olha só, Tainá, Tamara Bolt, a Bruna Benítez e a Isa Haas, Catrine, Letícia Monteiro, Gabi Moraes, Capelinha e a Partilhanos. E no ataque, Belém Aquino e a Priscila. Vocês concordam com essa provável escalação? Coloca aí o que vocês acham que o Jorge Barcelos pode fazer nessa equipe. O Jorge Barcelos, que tem bastante opções no banco, principalmente a Chu, né, que tá jogando agora no Internacional. E eu espero que a Chu, assim que ela entrar em forma, vai ser uma grande jogadora, vai ajudar muito o Internacional. Então tá aí para vocês, certo? A provável escalação do Internacional para enfrentar o São Paulo nesse domingo. E o Thiago Viana? Pois bem, gente, como é que o Thiago Viana pode escalar a sua equipe? Thiago Viana que vem cometendo uns erros grosseiros aí na equipe, certo? Aliás, 2 derrotas aí eu coloco na conta, eu, Franco, como torcedor, coloco na conta do técnico. Pois bem, olha só, como é que ele pode escalar? O São Paulo não muda muito seu jeito de jogar, e também o Thiago Viana não muda muito as suas jogadoras, certo? Uma coisa há de convir que a defesa do São Paulo melhorou bastante. Pois bem, Carlinha, Letícia Alves, Jéssica Soares e a Kaká. E aí na esquerda, Bia Menezes, que tá jogando demais. E aí no meio de campo, Aline, Rafa Mineira e Robinha. Eu, na minha opinião, aí teria que ser a Maressa, mas ele insiste com a Robinha. No último jogo aí, ele colocou Maressa e Robinha juntas, gente. Então, olha só, e sacou a Camilinha, certo? Olha só, o time não teve amação de jogada. E a Aline também fez o gol e depois mais nada. Então, a Camilinha, na minha opinião, não pode ser desse time, já que no último jogo ele tirou a Camilinha, certo? Para colocar a Mari Santos. E aí no ataque a Dudinha e a Lari, eu já prefiro o Ariel, mas ele tá entrando com esse time, certo? Então o São Paulo tem algumas opções no banco, tem sim algumas opções no banco, como por exemplo a Vivian, que eu acho muito melhor do que a Robinha, certo? A Maressa, eu já tô cansado de colocar aqui no pré-jogo, nas prováveis escalações, a Maressa, e nunca ganho, nunca dá certo. Então dessa vez, vamos ver se dá com a Robinha, certo? Ou ele pode então fazer o certo aí, na minha opinião, que é entrar a
Maressa. E no ataque ele vai de Lari, mas eu já falo aqui para vocês, a minha opinião é que a Ariel entra nesse jogo. Ela é mais brigadora, ela é mais veloz do que a Lari. Certo? A Lari não vive um bom momento, apesar de ser uma grande artilheira. E a Camilinha, com a visão de jogo que ela tem, na minha opinião, gente, não pode ficar fora dessa equipe de jeito nenhum. Agora, a Dudinha também no ataque, a Dudinha precisa acordar. Tem alguns jogos que a Dudinha tá totalmente desfocada. A Dudinha precisa lembrar que a equipe precisa da velocidade dela. É por isso que ela tá nesse ataque. Então, mas tem jogo que a Dudinha está dormindo, gente. Tá dormindo, não acorda, de jeito não for assim com o jogo contra o Palmeiras, certo? Você não viu falar da Dudinha, poucas vezes a Dudinha foi atrás, brigou, certo? Parece que entrou dormindo, sem foco naquilo que tá fazendo. Então, Dudinha, você é uma grande jogadora, foque naquilo que você faz de melhor, que é jogar futebol. Então tá aí, galera, Carlinha, Letícia Alves, a Jéssica Soares, Kaká e a Bia Menezes, Aline, Rafa Mineira, Robinha e a Camilinha. E aí no ataque, a Lari e a Dudinha. Vocês concordam, não concordam? Coloca aí nos comentários. Vamos discutir, vamos debater, certo? O que vocês acham dessa escalação do São Paulo? Quem vence esse duelo Internacional e São Paulo? Coloca aí também os seus pitacos desse jogo da 8ª rodada do Brasileirão Feminino. Nós vamos fazer o pós-jogo, certo? O jogo vai terminar mais ou menos 1h, 1h30. Então, eu vou almoçar e aí depois do meu almoço, tranquilo, o Franco vai fazer o pós-jogo pra gente discutir sobre o jogo. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, desejando a você e toda a sua família um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe. Abraço do Franco. Fui!